Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos para o texto de Hebreus, capítulo 5, a partir do verso de número 11. Pretendemos caminhar até o verso de número 12. Hebreus, capítulo 5, do verso 11 até o verso 14. E depois nós vamos seguir do verso 1 até o verso 12 do capítulo 6. Hebreus 5, a partir do verso 11, assim nos diz a palavra do Senhor. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. Vamos orar? Querido Deus, nós te rendemos graças por esse dia. Te rendemos graças pelo cuidado do Senhor sobre nossas crianças, o retiro que elas tiveram, o retorno para casa. Te rendemos graças, ó Deus, pela bênção do que pudemos aqui fazê-lo no dia de hoje, culto pela manhã, escola dominical e novamente aqui, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que se dispôs, aqui está, e a nossa oração que o Senhor fale aos nossos corações. Tem misericórdia de nós. Que o Senhor possa fortalecer a tua igreja cada vez mais, avivar a tua igreja cada vez mais, transformar o teu povo cada vez mais. Tem misericórdia de nós. O Senhor sabe o quanto nós necessitamos da tua graça, do teu favor, da iluminação do Espírito Santo do Senhor sobre nossas vidas. Dá-nos a bênção, Senhor, de sermos diligentes, constantes, de perseverarmos, ó Deus, na caminhada cristã, para honra e glória do teu santo nome. Oramos pedindo a tua bênção para este momento de exposição da tua palavra e que o Senhor Jesus seja glorificado e que as nossas vidas sejam edificadas pela tua palavra. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, o mês de outubro, ele é sempre lembrado pelos presbiterianos e por aqueles que fazem parte das igrejas históricas, por ser um mês importante em que nós somos desafiados a olhar para um período da história e sermos gratos a Deus por aquilo que Deus fez. Deus visitou o seu povo, visitou a sua igreja, num momento muito delicado da história da igreja, num momento de uma
distorção, de um desvio absurdo em que a igreja havia cometido, e Deus chamou o seu povo a uma vida de volta às Escrituras, uma vida centrada em Deus, centrada na palavra de Deus, centrada na obra do Filho dele, que é Jesus Cristo, e assim por diante. Período esse que é conhecido como Reforma Protestante. E dia 31 de outubro nós celebramos este momento tão especial. E há algumas doutrinas da fé reformada que elas são preciosas demais. Nós mencionamos sempre a doutrina da regeneração, essa obra sobrenatural de Deus, essa obra monergística de Deus, essa obra que age primeiramente no coração do homem, dá ao homem as condições para que ele possa responder ao chamado de Deus. Nós apreciamos demais a doutrina da justificação pela fé, Deus perdoando os nossos pecados, nos aceitando como justos diante dele, somente por causa da justiça de Cristo que nos é imputada e é recebida pela fé. A bênção da adoção é outra bênção preciosa que os crentes recebem em Cristo Jesus. Estas bênçãos, irmãos, a bênção da regeneração, a bênção da justificação, a bênção da adoção, elas não se repetem na vida do crente, elas acontecem de uma vez por todas, é um ato definitivo de Deus. Contudo, as Escrituras nos ensinam que há um caminho, há uma jornada, há uma trajetória em que nós precisamos perseguir, prosseguir, persistir nela, que é o caminho da santidade. Há uma necessidade de nós crescermos no conhecimento e na graça, há uma necessidade de nós crescermos no entendimento da palavra de Deus, há uma necessidade de nós mortificarmos o velho homem e sermos cada vez mais transformados por Deus e sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Nesse processo da santificação nós temos uma responsabilidade muito grande, porque meios de graça nos foram dados para que por intermédio deles nós venhamos a crescer, desenvolver, nos tornar crentes maduros, crentes experimentados, crentes de fato que estejam preparados para lidar com as dificuldades, com as adversidades da jornada cristã. O autor da carta aos Hebreus, ele quer encorajar os irmãos, e parece que a maioria deles eram cristãos que vieram do judaísmo, se converteram a Cristo, mas dadas as dificuldades da vida cristã, dados os desafios da vida cristã, eles estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, porque ser cristão estava sendo custoso demais para eles. Não estava sendo fácil ter que lidar com a oposição da família, não estava sendo nada fácil ter que lidar com problemas na vida profissional, porque perdiam o emprego, perdiam seus bens, enfrentavam momentos difíceis, enfrentavam oposição na família, enfrentavam hostilidade por parte dos seus familiares que eram judeus, que não viam com bons olhos o fato deles agora voltarem ou deixarem o judaísmo e abraçarem esse novo segmento, abraçarem essa nova fé, abraçarem o cristianismo e seguiam a outra religião. Isso trazia sobre eles uma dificuldade muito grande, razão pela qual, dadas essas dificuldades, eles estavam agora pensando na possibilidade de deixar o cristianismo, deixar a caminhada com Jesus, voltar para o judaísmo, que era uma religião mais aceitável. Não é? A sociedade não via com dificuldades o fato de você ser um judeu, ser cristão, se tornou um problema muito grande naquele começo da história da igreja. Então, nós temos aqui palavras que são extremamente desafiadoras, palavras que visam encorajar os crentes, palavras que visam exortar os crentes a respeito de ameaças, a respeito de alguns perigos, a respeito de uma situação extremamente delicada da vida cristã. Se de repente eles optarem por deixarem Cristo e voltarem para o judaísmo, quais as implicações disso? E esse texto, irmãos, ele é talvez, ou essa passagem, ela contém informações aqui que elas não são fáceis de serem resolvidas, elas não são fáceis de serem explicadas. O próprio texto fala de coisas difíceis de explicar, mas atribui a dificuldade à falta de maturidade daqueles irmãos. Porque o texto parece supor para nós que um crente pode cair da graça. O texto parece indicar para nós que aqueles que um dia foram regenerados, aqueles que um dia experimentaram o novo nascimento, aqueles que um dia voltaram para Deus, entregaram suas vidas a Cristo,
passaram a fazer parte de uma comunidade, passaram a fazer parte da vida da igreja, passaram a se envolver com a igreja, se envolveram nos departamentos da igreja, se envolveram nas atividades da igreja, e tantas coisas aconteceram em decorrência dessa vida em comunidade, mas eles voltam atrás, eles abandonam essa fé, e o texto então parece, na perspectiva de alguns, sugerir que um crente pode cair da graça, pode perder a sua salvação, e alguma coisa desta natureza. Então, nós precisamos entender o que o autor estava aqui ensinando, para ver se esta situação ela é plausível, ela é possível, o que não é aceita por nenhum reformador. Jamais nós vamos afirmar que um crente pode cair da graça. Jamais vamos afirmar que alguém que nasceu de novo, foi selado com o Espírito Santo de Deus, foi regenerado, recebeu a bênção da justificação, recebeu a bênção da adoção, ele vai cair da graça e ele vai viver longe dela até o final da sua vida. Nós não entendemos assim e nós temos muita dificuldade em entender isso porque há implicações sérias a respeito disso, não é? Mas vejamos o que o texto está nos ensinando, e eu queria, à luz do verso 11 até o verso 12 do capítulo 6, pensar sobre o crescimento espiritual. Eu queria falar aqui sobre 4 coisas baseadas nesse tema, porque o autor ele vai chamar aqueles irmãos à atenção, dizendo que eles precisavam crescer espiritualmente. Eles precisavam amadurecer, e nós vamos aqui então caminhar em 4 direções. Crescimento espiritual, verso 11 e 14. Por que não crescemos na vida cristã? Por que não há desenvolvimento? Por que entra ano e sai ano você não sai desse lugar em que você está? Por que entra ano e sai ano você não é um cara melhor, uma pessoa melhor, um crente melhor? Por que entra ano e sai ano a gente está no mesmo nível, a gente está comendo a mesma coisa, a gente está se alimentando daquelas mesmas coisas, a gente não avançou na vida cristã? Por que aqueles irmãos não estavam crescendo? O que estava acontecendo? Então, do verso 11 e 14, por que não crescemos na vida cristã? Do verso 1 a 3 do capítulo 6, ele diz então como nós devemos crescer na vida cristã. Do verso 4 a 8, ele fala o que acontece quando nós não crescemos espiritualmente. O que acontece quando não há o desenvolvimento da salvação, conforme o texto que nós lemos de Filipenses capítulo 2. E eu termino do verso 9 a 12 falando sobre os benefícios do crescimento, que traz essa convicção, que traz essa certeza no coração a respeito da nossa salvação em Cristo Jesus. Vejamos então, irmãos, a respeito destes 4 elementos, né? Pensando aí que o autor está chamando aqueles irmãos a respeito da necessidade deles crescerem espiritualmente. Se você observar, o autor, ele vem, e para muitos é o apóstolo Paulo, eu não vou aqui relembrar isso, está aí nas pregações anteriores, não há um consenso a respeito de quem escreveu essa carta, e há pessoas boas que dizem que foi Paulo, como João Calvino, Stuart, Olliott, e outros preferem ficar ali com algumas possibilidades sem dar uma definição. Mas era alguém piedoso, alguém entendido do mundo judaico, e ele escreve para os crentes a fim de fortalecer a fé daqueles irmãos. Ele vem falando a respeito da superioridade de Cristo em relação à personalidade do Antigo Testamento. Eram judeus, na sua maioria, que haviam se convertido, então eles estavam ligados ao Antigo Testamento, conheciam as leis, conheciam os rituais, conheciam os cerimoniais, e eles estavam agora sendo tentados a voltar para o judaísmo, deixar o cristianismo, deixar a caminhada com Jesus. Então era, na sua maioria, pessoas que vieram desse ambiente. Então o autor do capítulo 1, ele vem falando a respeito da superioridade de Jesus em relação a anjos, em relação a Moisés, em relação a essas figuras do Antigo Testamento. E ele terminou na sessão anterior falando a respeito da superioridade de Jesus e por que ele é superior aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Então vai haver os contrastes, mostrando que os sumos sacerdotes eram homens escolhidos por homens, mas Cristo foi escolhido por Deus. Os sumos sacerdotes, o ministério deles começava e terminava, mas o de Jesus não. E aí então ele vai fazer esta comparação, e ele cita um personagem aqui que
deixa a situação complicada. E é assim que termina o verso 10. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não há muita informação, quem é esse cara, de onde ele veio, para onde ele estava indo. Há um ponto assim, eu diria, obscuro a respeito da biografia de Melquisedeque. E agora fica então uma questão em que o autor ele dá uma pausa, porque é um assunto que vai demandar um maior entendimento, um maior esclarecimento, mas ele olha para o público e diz: o povo não está preparado para esse tornado, não. Vocês não estão preparados para receber informações mais profundas, e eu dou uma pausa, e eu preciso agora parar de fazer comparações, eu preciso chamar vocês agora à responsabilidade. Vocês precisam tomar uma posição no relacionamento de vocês com Deus. Eu estou pronto para falar de coisas profundas, mas vocês não estão preparados para receber esses ensinamentos, vocês não estão em condições de absorver todas estas informações. Então ele passa a falar da necessidade do crescimento. Então, no verso 11 e 14, ele vai dizer por que não havia crescimento, por que o tempo estava passando, e ele percebeu sinais de maturidade na vida cristã. Ele vai dizer assim: a esse respeito eu tenho muitas coisas. A esse respeito o quê? O Melquisedeque, que ele acabou de dizer, que Jesus foi sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Um cara que surgiu de repente, não é? Que não tinha uma biografia, alguma coisa dessa natureza, e ele diz: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, não é? Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Agora veja, irmãos, por que ele está dizendo aqui que o tempo está passando e aqueles irmãos não estavam desenvolvendo, não estavam prontos para ouvir, para receber, para compreender temas mais complicados? Às vezes a gente fica com a sensação de que o tempo está passando e parece que a gente vai ficando mais diminuto na nossa compreensão. Parece que a gente insiste em ficar ainda em volta daqueles temas relacionados ao início da nossa jornada, da nossa vida cristã, aqueles temas rasos, aqueles temas que já deveria fazer parte do passado há muito tempo, e nós deveríamos estar falando de coisas mais profundas. Nós ainda estamos esbarrando naqueles temas superficiais, naqueles temas tão rasos da vida cristã. Então ele chama a atenção daqueles irmãos: por que vocês não estão crescendo? E ele vai dizer que eles eram tardios de ouvir, eles eram ouvintes preguiçosos, eles não atendiam, eles não davam a devida atenção. Ele diz aqui que eles eram lentos, morosos, preguiçosos, eles eram indolentes. Ele diz: é preciso crescimento, é preciso desenvolvimento, mas vocês não têm crescido. Sabe por que vocês não estão crescido? Porque vocês são preguiçosos espiritualmente falando. O negócio é tenso aqui, irmão. Então pare para pensar: você é um cara aplicado na sua vida acadêmica, você é um cara aplicado na sua vida profissional, mas quando o assunto é vida cristã, nós somos morosos. Quando o assunto é vida cristã, nós temos a tendência de deixar isso mais para frente, nós temos a tendência de sermos mais indolentes, de agirmos com indiferença, de não gastarmos tempo, de não dedicar tempo, de não nos esmerarmos por compreendermos as verdades de Deus, ter comunhão com Deus, estudar a palavra de Deus, nos aprofundar na nossa compreensão a respeito de Deus. E ele diz: vocês são tardios para ouvir. Ele vai dizer: vocês ficaram com preguiça de ouvir. Olha que coisa assustadora. Ele fala para crentes, pessoas que iniciaram a vida cristã, não é? Mas ele diz: vocês estão matriculados em que lugar da igreja? Ele diz: vocês estão tudo no berçário da igreja. Vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam ser professores, vocês deveriam estar ensinando, vocês deveriam sair desse ambiente do beabá, do ABC da vida cristã, vocês já deveriam estar transmitindo coisas profundas para as pessoas, e vocês estão ainda carecendo de leitinho. O apóstolo Paulo, é uma linguagem até muito semelhante a que o apóstolo Paulo usou à igreja de Corinto, mas ele chama atenção para esse aspecto, não é? Era preciso crescimento, mas como aqueles irmãos deveriam saber que eles estavam progredindo ou não na vida cristã? Ele diz: vocês não têm progredido, vocês não têm avançado, vocês não têm crescido. E sabe por que vocês não têm crescido? Porque vocês não têm dado atenção, vocês não têm se esmerado, vocês não têm procurado crescer, vocês não têm se esforçado. Irmãos, isso é responsabilidade nossa, ninguém pode fazer isso por nós.
Ninguém pode pegar na nossa mão e dizer, agora ore. Não, nós temos que orar, ler a palavra de Deus, nós temos que nos aprofundar, ouvir boas mensagens, devemos gastar tempo em compreender com mais profundidade as coisas relacionadas às verdades de Deus. E ele diz que vocês não estão preparados para esses assuntos robustos, porque vocês são preguiçosos. Vocês não têm gastado tempo, vocês não têm se esmerado. Ele está dizendo aqui, viu, irmão? Então, fica com raiva de mim, não. É o cara que está escrevendo para a igreja aqui, tá bom? Então, por favor, tá? Segunda coisa, ele vai dizer que eles não saíam dessas doutrinas básicas da vida cristã. Olha o que ele diz no verso de número 12. Pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta, olha só, o tempo decorrido, quanto tempo passou. Quanto da Bíblia você conhece, meu irmão? Quantos anos ouvindo, frequentando? E quando você pega a palavra de Deus, como que você lida com ela? Você a compreende? Você tem entendimento mais profundo desde quando você começou a vida cristã? Eu acho muito interessante. E ele diz, olha, o tempo está passando, mas vocês não estão progredindo. Vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios, não é? Volta lá de novo para a classe de novos membros, para a classe dos catecúmenos. Volta novamente para lá para vocês aprenderem os princípios elementares dos oráculos de Deus. E aqui, oráculos de Deus é uma linguagem que tem tudo a ver com as coisas do Antigo Testamento, né? Porque ele fala para esse público, passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. E ele diz, ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, presta atenção, têm as suas faculdades, o quê? Exercitadas. Irmão, a gente pode dar teoria, e nós somos bons em dar teoria, fala a verdade. A gente fala tanta coisa, o que comer, o que não comer, exercício físico, faz isso, faz aquilo. E foi muito legal, uma irmã chegou para mim aqui domingo de manhã, e com todo amor e carinho, ela me apalpou, uma senhorinha já, com seus 90 anos, diz, pastor, o senhor está gordinho, hein? Um encorajamento. Não é um encorajamento, irmão? Está gordo, hein, pastor? Está gordinho. Ela foi gentil. Falei assim, estamos aí, irmão, na sustância, firme e forte, não é? Pensa aí, amanhã estou na academia. Aí tu começa a ficar magro demais, as pessoas começam a achar, pastor deve estar com depressão, está magro demais. Meu Deus, o que está acontecendo com o homem? Está doente? Não é assim que funciona? É uma bênção, irmãos. A igreja é uma coisa linda, louvado seja o Senhor. Então veja bem, ainda eram alunos quando deveriam ser mestres, é por isso que eles não tinham condições de receber o alimento sólido, estavam estagnados na vida cristã, perderam o ânimo, a disposição e a vontade de aprender mais. Irmãos, quanta Bíblia maravilhosa nós temos aí de estudos. Me lembro que quando comecei a frequentar na classe de catecúmenos lá em Dom Cavate, o presbítero Dimos me deu uma Bíblia. E eu tenho aquela Bíblia guardada até hoje, velhinha. Tinha nada, nenhuma anotação, como essa daqui. E hoje você tem Bíblias de estudos de teólogos renomados, reformados, estudos de referência que pode proporcionar a todos nós um crescimento extraordinário. Mas nós não gastamos tempo com isso. Nós não nos esmeramos, nós não investimos em literatura de qualidade, coisas dessa natureza. E ele diz, vocês não crescem porque vocês não se esforçam, vocês não se dedicam, vocês estão devagar, vocês estão morosos, vocês estão preguiçosos. Segunda coisa que ele diz, como crescer então na vida cristã? Como eles deveriam crescer espiritualmente, quais os passos que deveriam ser dados para que eles subissem de nível, para que eles passassem ali de nível na vida cristã, saíssem daquele ambiente. E eles, então, começa a dizer, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, ele diz, avancemos para o que é perfeito. E uma das coisas que eu entendo, irmãos, é que nós precisamos almejar isso. Nós precisamos desejar isso.
Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, nós precisamos olhar para aquilo que Deus nos ensina na sua palavra, e nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos realmente nos dedicar a fim de nós compreendermos com mais propriedade esta revelação de Deus para as nossas vidas. Ele diz, é preciso deixar esses princípios elementares, é preciso almejar coisas maiores. Você tem vontade de crescer espiritualmente? Você deseja isso? Quando você ouve determinadas pessoas, você pensa, meu Deus, eu nunca ouvi falar isso. Por que eu nunca ouvi isso? A gente ouve alguns pastores brasileiros, a gente pensa que os caras estão trazendo uma novidade maravilhosa. Não, irmão, não é que estão trazendo muita novidade, não. É que eles têm acesso a coisas que a gente não tem. Eles vão em fonte que a gente não vai. Eles vão ler coisas que nós não temos na nossa tradução. Então eles têm acesso àquilo que muitos de nós não temos. Então eles falam de coisas que para nós é novidade, mas nos Estados Unidos eles já falam daquilo há muito tempo. Estudam coisas e material dos holandeses, dos alemães e tantos outros mais ambientes que produziram coisas robustas da fé cristã, mas nós não estamos preparados. E ele então diz, para vocês crescerem, vocês têm que almejar, vocês têm que desejar isso. Vocês têm que deixar e tomar uma posição. Irmãos, a vida cristã não é sentimento, a vida cristã é atitude. Ninguém vive de sentimento. Nós vivemos e o que determina as coisas é aquilo que nós fazemos. E nós precisamos nos mover, precisamos almejar isso. Ele diz, vocês precisam ser tomados por um descontentamento em ficar apenas no básico. Você já imaginou o que é uma pessoa ficar a vida inteira na classe de novos membros da igreja? Já imaginou isso? Você vai para uma igreja, volta lá 10 anos. Cadê o cara? Está lá na classe. Não cresceu, não desenvolveu, não aprofundou, não amadureceu. As suas faculdades não foram aprimoradas, não foram desenvolvidas, deveriam ser mestres, ainda não são. E ele diz, chega de permanecer sempre nas categorias de base da fé cristã. É hora de você jogar na equipe profissional. É hora de você ocupar uma posição diferente. É hora de você sair dos amadores. É hora de você ocupar uma posição de mais destaque. É por isso que ele diz, desses princípios elementares da doutrina de Cristo, é o ABC das doutrinas cristãs. Ele diz, é hora de sair disso. Todo crente precisa ser tomado de uma santa insatisfação. Sabia disso? Nós temos que ser tomados de uma santa insatisfação. Irmãos, viver conformado é uma coisa, mas você não encontra lugar nenhum da Bíblia dizendo que você tem que ficar acomodado. A acomodação é maligna. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação é uma coisa. Está conformado com as coisas, estão acontecendo e tudo, mas você está trabalhando, é diligente, vai para cima, é dedicado, é aplicado, se esmera, vai, tem transpiração, vai para cima. A acomodação não é bíblica. Deus condena a preguiça. Deus condena aqueles que não são diligentes. Deus quer que o seu povo seja um povo diligente, um povo esforçado, um povo dedicado. E aqui o autor está dizendo, gente, vocês precisam almejar, vocês precisam ser tomados de uma santa insatisfação, vocês precisam sair do básico, da superfície, e vocês precisam ir nas águas mais profundas. Dos tesouros, ou onde estão os tesouros do conhecimento de Deus, é lá que está. Os crentes não deveriam estar satisfeitos apenas com essas doutrinas básicas, não, já passou, já foi, já deu, e eles precisavam prosseguir para aquilo que é perfeito, ou para a perfeição, que é a maturidade espiritual, não é? Então, ele fala de almejar essa maturidade, ele fala dessa santa insatisfação, e ele vai depois dizer lá no final do verso 13, dessa dependência da soberania de Deus, quando ele diz, isso faremos se Deus assim o permitir. Mas eu queria aqui, no miolo desse texto, ele diz, deixemos esses princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. E aqui tem umas coisas que a gente precisa entender. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então veja bem, irmãos, ele fala aqui quais seriam essas doutrinas
elementares, básicas da fé cristã, que eles deveriam então deixá-las de lado, eles deveriam avançar rumo a Cristo, rumo à maturidade com Cristo, rumo a uma vida cristã mais robusta na direção do Senhor Jesus Cristo. Ele vai então mencionar aqui 6 doutrinas em 3 pares. 6 doutrinas em 3 pares. Ele vai falar primeiramente sobre arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Stuart Olyott, ele diz o seguinte, que aqui o autor parece ter em mente o início da vida cristã. Porque arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, como tudo começou, fala do abandono do pecado, fala da fé em Deus, fala de ter ou de terem abraçado esta fé no Senhor Jesus, mas eles deveriam então avançar do conhecimento que eles tinham de Deus para um conhecimento ainda maior, mais profundo sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra de Jesus e sobre aquilo que ele realizou. Então ele fala desse início da vida cristã, como tudo começou. Depois ele vai falar sobre batismos e da imposição de mãos. Aqui parece ter algumas dificuldades, porque não há consenso a respeito do que ele está falando, até porque ele usa o termo batismos e imposição de mãos. Então, segundo Stuart Olyott, ele diz que aqui nós temos o dia a dia da vida cristã. Então veja bem, vamos ver essas duas coisas. Batismos, o que é que o autor está pensando? Na linguagem judaica, os judeus tinham vários cerimoniais de purificação, chamado também de batismos, não é? Diversas lavagens faziam parte dos cerimoniais dos judeus. Dentre os sacrifícios que eram realizados, havia também a imposição de mãos. Quando um animal era para ser imolado, o que é que o sumo sacerdote fazia? Impunha a mão sobre aquele animal, no sentido de transmitir para o animal os pecados do povo. Então, o animal recebia o pecado do povo. Havia ali uma transmissão. Mas há também quem pense que talvez a ideia aqui seja das pessoas estarem debaixo de um ministério ordenado. Quando nós temos pessoas que no início da vida cristã se converteram, recebiam imposição de mãos, outros recebiam imposição de mãos quando eles eram chamados a um ministério, ao ofício do Senhor. Mas, então veja, se a ideia é de um sacrifício substitutivo, eles haveriam de entender que Cristo é o Cordeiro de Deus que levou sobre si os nossos pecados. E eles deveriam ter conhecimento e compreensão a respeito desta obra, a respeito desse sacrifício substitutivo que foi realizado. Mas veja bem, irmãos, na parte final do texto, lá no verso 2, parte B, ele fala de algo que era também comum no sistema judaico, porque eles acreditavam que Deus era juiz, eles acreditavam numa restauração final de todas as coisas, mas eles precisavam entender que o juiz de todas as coisas não é Deus, mas é o seu Filho. Por isso que ele sai do dia a dia da vida cristã, em que eles compreenderam esta obra de purificação, em que eles compreenderam que Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, ele foi o Cordeiro substitutivo, e ele passa então a olhar para as doutrinas das últimas coisas, quando ele vai então mencionar a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Ele está falando de coisas que para nós é complexa, penso eu, porque nós não temos a clareza de todas as coisas relacionadas à ressurreição dos mortos e à vida eterna, e esse juízo, há coisas que nós precisamos ainda crescer, mas ele diz, isso é o beabá do que vocês já compreenderam. Vocês sabem o suficiente a respeito destes elementos, a respeito desses rituais de purificação, desse início da vida cristã. Vocês deram os primeiros passos, se arrependeram, foram até Cristo, compreenderam a sua pessoa, os elementos essenciais da sua obra, o mínimo que alguém precisa saber para ser o quê? Um crente. Vocês já sabem. Mas sabem que o mundo caminha para um destino final.
Sabe que a história caminha para a sua conclusão. De modo que os judeus acreditavam no juízo final, mas eles precisavam acreditar que o justo juiz será o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Para um judeu, eu acho que não era uma coisa simples, não. Para um judeu, eu acho que não era uma das coisas mais simples e mais fáceis. Mas ele está elencando estas doutrinas e coisas aqui que são difíceis, e se você ler homens e teólogos renomados, não há aqui um consenso a respeito do que está sendo dito aqui, não há uma clareza, uma definição assim do que está sendo ensinado aqui. Mas essa estrutura do Stuart Olyott eu acho que é interessante. Ele fala do início da vida cristã, ele fala do dia a dia da vida cristã e ele fala do destino final da vida cristã. Então ele diz, vocês têm informações a respeito desses momentos, destes ambientes distintos da vida com Deus, como tudo começou, o dia a dia de vocês, como vocês precisam se desenvolver, a obra de Deus na vida de vocês, e vocês estão cientes a respeito de algumas coisas relacionadas ao juízo eterno, ao desfecho de todas as coisas. Para o autor, esses são os elementos básicos da fé cristã, e cá para nós, irmãos, não é mesmo? Quando nós vamos falar para um novo convertido, alguém que veio de um ambiente de desconhecimento total, nós passamos por essas informações básicas daquilo que é necessário a pessoa compreender. Mas vamos avançar aqui e vamos para o verso 4 a 8. O que acontece quando não crescemos na vida cristã? E aqui ele vai falar a respeito de algo também muito delicado. Ele vai falar da apostasia. Ele vai falar hipoteticamente, ou será que ele está se valendo de exemplos reais de pessoas que começaram, que passaram a fazer parte da igreja, mas que chegou um determinado momento que eles disseram, não quero mais ser crente, não quero mais ser membro dessa igreja, não quero mais fazer parte do corpo de Cristo, estou fora. É hipotético? Se é hipotético, ele diz, pensemos então no fato de vocês não desenvolverem a salvação de vocês. Alguns que estão aí achando que está difícil demais ser cristão, estão querendo desistir da vida cristã. Vamos partir do pressuposto que isso seja algo possível. Ele está dizendo, se isso acontecer com vocês, é sinal de que vocês não são crentes. É sinal de que vocês não tiveram uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo. É sinal de que não houve nascimento verdadeiro. Será que ele então está se valendo de coisas reais que estavam acontecendo e querendo então dizer, esses que estão abandonando a fé cristã, que estavam no meio e que agora voltaram atrás, o que nós precisamos saber a respeito deles? Se é hipoteticamente, ele está querendo encorajar os irmãos a permanecerem firmes na fé cristã, querendo com isso dizer para eles, o afastamento é sinônimo de apostasia, é sinônimo de rebeldia, e isso é sério, porque isso vai culminar com a condenação. Mas se é pessoas que estavam no meio da comunidade, estavam se afastando dela, ele está dizendo, o que nós devemos então entender a respeito desse comportamento? Eles caíram da graça? Porque o verso 6 ele vai dizer, eles caminharam, mas depois o que aconteceu? E caíram. Como que fica isso? Vamos tentar ver algumas coisas aqui. Então, de quem que esse texto está falando? Cristãos verdadeiros que podem cair e perder a salvação? Cristãos nominais? Ou trata-se aqui de advertências usadas por Deus para encorajar os crentes, de modo que eles continuassem perseverando na fé cristã? Quarta coisa, trata-se da perda das recompensas celestiais em Cristo. Não tem perda de salvação, mas tem perda de galardão? Seria alguma coisa dessa natureza? Vamos ver aqui que o autor vai falar de coisas sérias. Ele diz então, verso 4, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à zombaria, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe a bênção da parte de Deus. Porém, se ela só produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimado.
Quanta coisa, irmãos, ele está dizendo aqui, pode acontecer na vida de uma pessoa que faz parte de uma comunidade. Ele diz que as pessoas podem ser iluminadas, tiveram algum entendimento, algum discernimento, provaram o dom celestial, e alguns podem dizer que pode ser bênçãos relacionadas à ceia do Senhor, tornaram participantes do Espírito Santo, não é? Foram ministrados e sentiram isso, provaram a boa palavra de Deus, foram tocados, provaram os poderes do mundo vindouro, tiveram percepções a respeito dessas coisas escatológicas. Veja, tudo isso parecem ser experiências reais na vida das pessoas. Elas estão convivendo, elas estão caminhando, e conviver com os cristãos, de fato, traz bênçãos sobre nossas vidas. Isso é fato. Mas aí o texto diz, mas caíram. E agora? Caíram. Verso 6. Como e por quê? Experimentando tantas coisas assim, coisas que estão relacionadas à vida cristã, coisas que estão relacionadas à graça de Deus na nossa vida. Então veja, como que isso acontece? Lembra da parábola do semeador? Jesus diz que a semente caiu à beira do caminho, a outra caiu entre os espinhos, a outra caiu em solo rochoso, mas a outra caiu em boa terra. Aqui caiu no solo rochoso são aqueles que ouvem a palavra e a recebem com alegria, mas em vindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e eles não frutificam. Aqui caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, elas sufocam a palavra e ela não deixa que a palavra frutifique no coração. Aqui então o autor está dizendo, eles caíram. O que está acontecendo aqui? O que seria este cair? Se é hipotético, ele está dizendo, se isso é apenas uma hipótese, ele está dizendo, o que isso significa para aqueles irmãos que estavam sendo tentados a pensar em desistir da vida cristã? O autor está dizendo, pense bem, se vocês fizerem isso, vocês estarão negando a Cristo, vocês estarão rejeitando deliberadamente, e isso vai trazer condenação sobre vocês. Mas se são crentes verdadeiros, pode um crente verdadeiro cair da graça? Porque parece que o texto está falando de crentes que tiveram experiências reais, mas superficiais, que não geraram mudanças profundas do coração, se forem baseadas em fatos de pessoas que estavam se afastando da vida cristã. Então, veja, irmãos, esse cair aqui diz respeito a uma atitude deliberada, a uma ação permanente de rejeição quanto à pessoa de Jesus Cristo. Esse cair aqui não é um cair de pecar, de cometer um adultério, igual a gente diz, fulano caiu, cometeu um adultério, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo de um afastamento, o texto está dizendo de um abandono da fé, o texto está dizendo de uma rejeição de tudo aquilo que um dia você proferiu, o texto está falando de você um dia dizer, não quero saber mais de Jesus e viver totalmente na contramão de tudo aquilo que você aprendeu. É uma rejeição, é uma negação, é uma desistência deliberada da fé em Deus, da fé no Senhor Jesus. Então, por isso que o autor diz, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. A ideia aqui, irmãos, é que houve uma deserção tão obstinada, deliberada e permanente, que ele diz, não há o que fazer. É uma atitude permanente do coração. Caso isso não fosse seguido, ele está dizendo, é como se eles nunca tivessem nascido de novo. Porque ele vai dizer que uma das marcas da vida do crente, sabe qual que é? Não é arrepio, não é euforia, é perseverança. Uma das qualidades mais primorosas na vida de um crente, irmão, é perseverar na fé. É seguir adiante. Não é desistir, não é pensar em retroceder. E ele está dizendo, se vocês não entenderem isso, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas se não houver arrependimento da parte de vocês, não pode haver também perdão de pecados. Logo, esse cair do qual ele está dizendo aqui,
é como se eles estivessem simplesmente vivendo permanentemente no estado de rejeição. É quase que a blasfêmia contra o Espírito Santo, que na compreensão de alguns é uma atitude permanente de rejeição, de dureza de coração. Não tem quebrantamento, não tem arrependimento, não tem humildade, não tem desejo, não tem volta, não tem nada. O orgulho tomou conta do coração. E é por isso que ele vai dizer no verso de número 6, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, é como se a obra de Jesus não tivesse nenhuma aplicabilidade no coração, e ele está dizendo, vocês estão expondo a zombaria, ou seja, parece que o autor tem em mente aqui que esses religiosos, eles estão dando motivos para que as pessoas possam dizer a respeito de Jesus. Está vendo? Esse Jesus aí não muda a vida das pessoas, não. O cara estava lá na igreja, era o crente, estava lá cantando, fazendo. Olha a vida do cara agora. Que Cristo é esse? Que Deus é esse? Expondo à zombaria, expondo ao ridículo. É como se a obra de Jesus não tivesse nenhum valor, não tivesse nenhuma relevância às suas vidas. E é por isso que o verso 7 e 8, ele vai falar dessa apostasia aqui, que é exemplificada. Ele compara então a questão da terra. Ele diz, vejamos a terra, a chuva cai sobre ela, ela recebe água em abundância, ela tem todas as condições para frutificar, mas ela não frutifica. E ele diz, qual que é o destino dela? Condenação. Porque Deus manda chuva, e a terra então absorve, ela tem todas as condições para frutificar, e ela dá bons frutos, bênção. E ele então está comparando isso àqueles irmãos, querendo com isso dizer, o que vocês vão produzir? Vocês receberam tudo da parte de Deus, e vocês não progridem, vocês não frutificam, nada acontece? Se isso não acontece, o que está reservado a vocês? Disse ele. Então, a Bíblia está ensinando aqui, irmãos, que essas pessoas são como terra que recebe essa chuva, chuva suficiente para produzir muitos frutos, mas apesar de tudo, apesar de Deus ter dado todas as condições para isso, o que é que eles produziram? Ervas daninhas. O que eu e você recebemos da parte de Deus? O que nós recebemos da parte dele? Apesar de todas as coisas que nós recebemos, a pergunta é, o que nós estamos produzindo? Vem palavra de Deus, vem manifestação do Senhor, vem cânticos maravilhosos, vem exposição da palavra, vem oração, vem comunhão, vem santa ceia, vem tanta coisa, mas a questão é, à luz de tantas manifestações da bondade, do favor, da graça, da misericórdia de Deus, ele diz, quais os frutos nós estamos produzindo? Então aqui, esse cair, em relação àqueles que estavam na comunidade, experimentando, provando, tendo estas reações, estas percepções, se eles voltam atrás numa atitude deliberada e permanecem até a morte nesse caminho, significa o quê? Que nunca nasceram de novo. Nunca foram regenerados. São crentes nominais, que gostou do templo, gostou do ambiente, gostou do que é falado, gostou do que é cantado, gostou dessas coisas, mas nunca tiveram um encontro real com o Senhor Jesus. Ele está dizendo, se isso acontece, se as pessoas se afastam e vivem deliberadamente, permanentemente, num estado de rejeição, de hostilidade, em relação à fé, é porque nunca experimentaram essa manifestação do alto que é o novo nascimento. E é por isso que ele termina falando do benefício do crescimento na vida cristã. É a certeza da salvação. Porque ele diz assim no verso de número 9, quanto a vocês, meus amados, veja que parece que ele muda de figura, né? Então parece que ele está falando de dois públicos. No primeiro deles, ele parece estar falando aqui de pessoas nominais, que estavam no meio, mas agora ele se direciona a um grupo, e ele diz, quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer, veja, do trabalho, do amor que demonstraram
para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim, olha só, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. Então, olha só, o que está sendo dito aqui? Primeiro, certeza de que eles não apostatariam. Quanto a vocês, meus amados, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas à salvação. Há uma convicção da parte aqui de quem está escrevendo. Segunda coisa, ele diz, Deus é testemunha, Deus está vendo o coração de vocês, Deus está vendo o trabalho de vocês, Deus está vendo o amor que vocês têm para com o nome dele, mas Deus está vendo o amor que vocês têm para com os santos, para com os crentes, para com a comunidade. Deus está vendo que a fé de vocês é operosa, ela frutifica, Deus é testemunha. Isso é maravilhoso, irmão, não é? Ele está dizendo, Deus não é injusto, Deus está vendo que a fé de vocês é frutífera, que a fé de vocês, ela produz, que a fé de vocês gera engajamento, que a fé de vocês gera envolvimento, que a fé de vocês gera devoção, que a fé de vocês gera coinonia. Ele está dizendo aqui. Então ele diz, Deus como testemunha do trabalho de vocês. Ele fala no verso 11 da diligência no trabalho. Desejamos que cada um de vocês continue, olha só, mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Continue, vocês estão avançando, estão progredindo, não desanimam, não desistam. Continue assim. Continue assim, não é? Diligência no trabalho. Não são preguiçosos, não são indolentes. Ele vai dizer no verso de número 12. Para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. E esse não ser preguiçoso aqui, veja que ele falou disso lá no verso de número 11, é a ideia do crente que é devagar, quase parando. E ele diz, não, vocês precisam continuar crescendo, avançando, sendo diligentes, sendo constantes, sendo crentes operosos, e vocês precisam se espelhar numa figura do Antigo Testamento. Que figura é essa? É o Abraão. Por isso que ele termina aqui falando a fim de eles serem imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. Quem é essa figura? Abraão. Imitem a fé de Abraão. Sejam imitadores de Abraão. Então ele diz, o benefício do crescimento na vida cristã traz um benefício, traz algo maravilhoso ao crente. Qual que é? Mais certeza da sua salvação. Nenhuma pessoa, presta atenção no que eu vou dizer aqui, que caminha com Deus, que vive em santidade, que luta contra o pecado, ele não fica alimentando no seu coração dúvidas quanto à certeza da sua salvação. Normalmente isso acontece em alguém que está frio na fé, que não se importa mais, que não tem comunhão com Deus, que não lê a Bíblia, relativizou verdades absolutas de Deus. O cara começa a entrar em angústia. Porque se alguém está andando com Deus, se alguém está convicto a respeito da obra da graça de Deus na sua vida, não há temor. Porque o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. Então o autor chama a atenção desses irmãos para esses benefícios do crescimento. Continue crescendo, porque quanto mais vocês crescerem, mais convictos vocês serão de quem vocês são em Cristo Jesus. Então, se tem dúvida no coração, irmãos, a dúvida é porque está faltando crescimento espiritual. E eu quero terminar aqui com algumas aplicações. Primeiro, os benefícios da vida em comunidade. Irmãos, apesar do autor usar isso aqui como um exemplo negativo, mas presta atenção, ele está falando da vida em comunidade. Ele diz, vocês foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro. Onde que isso acontece? Na igreja, na vida em comunidade. Embora ele esteja usando isso aqui numa perspectiva negativa, mas ele diz, vocês experimentaram, ou seja, essas pessoas que possivelmente caíram, experimentaram isso. Logo, essa ideia de que eu estou bem com Deus, mas não quero igreja, para o autor aqui não funciona. Segunda coisa,
Por que alguns frutificam mais do que outros? Qual que é o problema? Onde está o problema? Na qualidade da semente ou na qualidade do terreno? Segundo a parábola do semeador, o problema está na qualidade do terreno. É o seu coração, irmão. É o seu coração. É o nosso coração. A parábola do semeador fala a respeito disso. Aqui caiu em boa terra são aqueles que ouvem e recebem a palavra com alegria. E estes frutificam. Terceira coisa, qual a evidência de que uma pessoa não se encontra caída e de forma irremediável? Qual? Tristeza por ter cometido pecado, desejo e coragem para confessá-lo, ser restaurada a comunhão e a comunidade, de modo que só cai de forma irremediável quem permanece continuamente caído sem se arrepender. Não há uma criatura que busque o perdão de Deus em Cristo que não seja por ele o quê? Perdoado. Quarta coisa, Stuart Olliott diz o seguinte: apostatar não é o mesmo que se desviar. Desviar é uma coisa, apostatar é outra. Os desviados podem se afastar muito do Senhor e permanecer assim por longo tempo, mas eles voltam ao Senhor e nunca o abandonam permanentemente. Não confunda cair com desviar. Por isso, se é desvio, continue orando, continue intercedendo, tá certo? Apostasia também não é imaturidade espiritual. Penúltimo, uma escolha constante pelo pecado, diz a Bíblia, vai resultar em perdição. Mas se o medo da apostasia o assusta e aperta o seu coração, fazendo-o humilhar-se diante de Deus, movendo-o a confessar o seu pecado e a buscar misericórdia e graça no sumo sacerdote, você está dando evidência de que você não é um apóstata. Há sinais ali de que você não é um apóstata. E eu termino dizendo, irmãos, que a Bíblia fala claramente que existe uma salvação, mas que existe também uma condenação. Que existe sim uma salvação, um caminho de vida eterna, mas que existe também um caminho de perdição, pois certamente haverá uma ressurreição e um juízo final. Um pastor muito conhecido aqui em São Paulo, de uma grande igreja, estava num programa e o entrevistador perguntou a ele dizendo o seguinte: o que eu tenho que fazer para não ir para o inferno? E o pastor disse assim: ei, vocês estão aí comigo? E o pastor disse assim: nada. Você não precisa fazer nada. Cristo já fez. E o cara nem sabia. Ah, já fez? Não existe salvação sem arrependimento, irmão. Não existe isso. Não existe salvação sem mudança de vida, sem quebrantamento, sem busca ao Senhor e confessar que Jesus é Senhor da vida. Não existe salvação sem arrependimento. Logo, você não precisa fazer nada, não é uma mensagem bíblica, não é uma mensagem do Evangelho, porque não teve pregador nenhum, não teve apóstolo nenhum que não trouxe uma mensagem chamando as pessoas ao arrependimento. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Você está pensando em desistir? Você está pensando em retroceder? A palavra de Deus está dizendo: pode acontecer alguém que esteve presente numa igreja, foi membro de uma igreja, cantou no coral, foi professor de escola dominical, sei lá o que, tantas outras coisas. Alguém assim pode se afastar? Pode. Mas esperamos em Deus que seja um desviado. Porque o apóstata é uma atitude deliberada de não querer mais nada com Deus. O cara ouve falar de Jesus, é uma rejeição e dureza permanente do coração. Se isso acontece com algumas pessoas, diz a Bíblia que a gente não deve nem orar. Nem orar. Não tem solução para alguém assim. É uma coisa até difícil para a gente, que a gente sempre parte do pressuposto que tudo pode acontecer, não é? Mas a Bíblia parece que dá sinais. Olha, larga a mão. Vai queimar a vela com um defunto ruim, não deixe para lá. Parece que é quase isso. São textos difíceis da gente entender.
Mas se você, porventura, meu irmão, sente angústias no seu coração, tristezas quando peca, se você está incomodado, isso são sinais de que há vida de Deus. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor misericórdia? Vamos pedir que Ele nos visite com poder e graça? Sermão longo. Vamos colocar de pé? Imagine nós receber essa carta e tendo que lê-la. É bondade de Deus para nós. Deus está olhando para cada um de nós dizendo: cresça. Quero que você cresça. Eu quero que vocês sejam crentes maduros. Eu quero que vocês nadem em águas mais profundas do meu conhecimento. Irmãos, Deus quer fazer coisas graciosas às nossas vidas. E às vezes a gente gasta um tempo tão grande para explicar coisas, às vezes tão elementares da fé cristã, quando nós deveríamos estar falando de coisas mais profundas. Senhor Jesus, só o Senhor pode trabalhar no coração de cada um de nós. O Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor sabe das lutas, o Senhor sabe daquilo que cada um de nós pensa, sente, deseja, tem vontade de fazer. Eu sei, Senhor Deus, que talvez algumas pessoas vieram aqui hoje apenas para cumprir um protocolo. Vieram apenas, Senhor Deus, para cumprir uma agenda. Mas não queremos crer nisso, Senhor, embora saibamos que isso seja possível. Porque o Senhor tem palavras tão sérias para nós. Palavras que têm como objetivo gerar vida, gerar comprometimento, engajamento, mudança de vida, transformação. Deus amado, vivemos numa sociedade muito complicada, muito difícil, são pastores pregando tantas coisas e às vezes coisas tão diferentes, nós não estamos aqui para dizer que somos donos da verdade. Mas eu não posso crer, Senhor Deus, numa mensagem do Evangelho relativista. Eu não posso crer, Senhor Deus, em pessoas que dizem que no final vai dar tudo certo, que ninguém precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Isso não é a mensagem do Evangelho. Isso é a banalização do Evangelho. Não podemos, Senhor Deus, abraçar ideias que são contrárias àquilo que são tão fundamentais à vida cristã. Verdades tão preciosas, eternas. E a nossa oração, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos visite, que o Senhor nos avives, de modo a nos dar uma consciência daquilo que nós somos em Cristo, e por saber quem somos em Cristo, que nós possamos ser crentes frutíferos, crentes que crescem no conhecimento e na graça, crentes que são tomados de uma santa insatisfação, de ficarem a vida inteira, Senhor Deus, no compasso dos anos, sem desenvolvimento, sem crescimento, sem maturidade cristã. Dá-nos a bênção, Senhor Deus, de evoluirmos, de crescermos, de desenvolvermos, de sermos crentes vigorosos, fortes, crentes, ó Deus, capazes de resistir às mais diversas intempéries da vida. Fortalece a tua igreja, Senhor Deus, para os tempos difíceis que estão por vir. Fortalece a tua igreja, Senhor Deus, dadas as dificuldades que rondam o teu povo mundo afora, de modo a estarmos preparados para caminhar com Jesus para o que der e vier. Sustenta-nos, Senhor, fortalece-nos, nós que por vezes estamos tendenciosos a abraçar o pecado e a deixar Cristo de lado, em se tratando de coisas às vezes tão superficiais. O que diremos, ó Deus, diante de coisas tão delicadas, tão perigosas, tão difíceis, que está por vir sobre o teu povo? Então, Senhor, tenha piedade de nós. Não conseguimos mudar o coração de ninguém. Somos testemunhas de quantas pessoas começaram, Senhor Deus, fizeram parte desta comunidade, professaram a sua fé, mas, Senhor, o coração esfriou. Senhor amado, não são mais membros dessa igreja, se afastaram de Ti. Queremos crer, Senhor Deus, que se desviaram, não se apostataram. Então, nesse sentido, oramos para que o Senhor esteja quebrantando o coração e dando a bênção do arrependimento. Mas, Senhor amado, aos demais, cada um de nós, oramos por um despertamento espiritual. Tem misericórdia, tenha piedade, Senhor, que a tua igreja siga adiante no poder
e no conforto do Espírito Santo. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai, as doces e ternas consolações do Espírito Santo, estejam com todos vocês e com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.